Fala, jogadores e jogadoras! E aí, torcedores do Botafogo? Já pediram a benção pro Garrincha hoje? Está começando aqui mais um programa. E eu sou o Diego Machado, tô com o meu amigo Cabelo. E aí, galera, beleza? Pedro Losso. Fala, Botafoguenses. E pra esse programa que a gente vai falar muito sobre futebol, a gente trouxe nosso amigo Vitor Hugo. E aí, rapaziada, tudo bom? Tudo bom, pessoal? E tá começando mais um Academia de Quinta. É nóis. Sejam bem-vindos. E aí, pessoal? Meu irmão, achou que não ia ter mais de um, né? Eu sei que você achou que não ia ter dois, então três? Meu Deus. Tá começando mais uma Academia de Quinta, eu sou o Diego Machado, como eu disse, e hoje a gente tá aqui pra debater sobre futebol, assunto que a rapaziada mais curte. E pra isso a gente tinha que trazer, né, alguém que realmente entende do assunto, porque se dependesse de mim, do Pedro, não, de mim até tranquilo, mas do Pedro é complicado. Do Pedro é complicado. Do Pedro é complicado. Realmente. Do Cabelo, então... Hoje é sobre bullying no futebol, é isso? Poderia futebol, ser, sim. seria bom. Mas enfim, a gente chega tem lá. que trazer alguém que entende do assunto. Então nós trouxemos ele, que já foi analista de desempenho, ainda atua como, e agora tá atuando como treinador da base, treinador do Sub-13 do Botafogo. Já ouvi falar que joga pra caramba, depois a gente vai falar melhor disso. Não, peraí. Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer aqui o jabá, né? Porque antes... Não deu nem pra apresentar o cara aí. Não, pô. Primeiro Vai lá. aqui, ó. Vou mostrar aqui. O garoto vai até se emocionar, velho. Aí, meu amigo. Tamo junto, ó. O manto Ousadia, mais meu irmão. pesado que ele vestiu. Vou deixar em cima da mesa aqui, ó. Bem bonito, tá ligado? Legal. Ai, meu Deus. Vou deixar aqui fazendo nosso jabá, amigo. De tantas equipes que você já defendeu, me falaram que foi nessa que você mais brilhou. Que isso, melhor zagueiro da história do Verdão, amigo. Rapaz. Você não me viu jogando Verdão. Mas enfim, temos aqui ele, o nosso astro de hoje, Vitor Hugo. E aí, Vitão? Fala, pessoal, tudo certo? Prazer estar participando com vocês e levar esse papo aí numa boa, vai ser bom. Não Cabelo, é a primeira vez, melhor né? time da universidade, ousado. Não é não? Fala aí. Aliás, Olha. importante a gente contar uma história aqui, né? Pra galera talvez não saiba. O Vitor Hugo, cara, quando a gente estava formulando essa ideia, né? No meio da pandemia, todo mundo em casa, fazendo tudo virtual. O primeiro bate-papo... Inclusive a gente. Sim, o primeiro bate-papo piloto foi com o VH. Foi com o VH. Né? E foi excelente. Foi muito bom. É. Mas é aquela história, né? Já viram aquele meme do Ralph, que ele tá assim, pô, eu tô muito feliz, mas tô puto. Aham. Feliz e puto. Eu tô feliz, pô, porque a gente falou tanta merda naquele episódio que não foi gravado. Mas eu tô triste porque não gravou, porque foi muito bom, cara. Não, e sabe o que eu acho excelente, Vitor Hugo? Que assim, esse é o quarto episódio que a gente tá gravando, né? Eu acho. Talvez não vá aí pra você na ordem correta. Mas antes de todo o programa, a gente faz uma escalada e a gente fala assim, galera. Hoje a gente não vai exagerar no palavrão. Hoje não. Hoje a gente não vai exagerar no palavrão. Vamos pensar que esse daqui também vai ser pra qualquer família. E me vai o Cabelo e logo nos primeiros 5 minutos, você nem conseguiu falar ainda, ele já me solta um feliz e puto. Pô, merda. E eu repito. Não é não? Mas enfim. Vambora. Gente, não é fácil trazer um cara desse, entendeu? Aqui. O cara, pô, tava hoje fazendo o jogo. Então nada mais justo do que pedir logo de cara aí o seu... curtir, compartilha com a galera aí, compartilha com os seus amigos botafoguenses que vão gostar pra caramba de saber como é que anda a base do time dele. Manda pro vovô, manda pro tio-avô. Isso é botafoguense zoando Eu sou botafoguense. Eu já falei, eu não dou espaço pra fazer piada comigo. Eu não dou espaço. Mas eu vou fazer, tá? Calma que eu vou fazer. E é isso, galera. Dá um joinha lá. Lembrando que a Academia de Quinta vai falar sobre vários assuntos. Focado no professor de educação física, mas também vai falar de vários assuntos que possam interessar a vários outros tipos de pessoas e pessoas que trabalham com outras coisas. A gente vai falar sobre bem-estar, a gente vai falar sobre autocuidado, a gente vai falar sobre vida saudável, nutrição, nós temos aqui um nutricionista, e sobre futebol. Então, VH, cara, a gente queria começar realmente agradecendo. Não é a primeira vez que você está aturando a gente, é a segunda, então, assim, parabéns em dobro e obrigado em dobro. E a gente queria começar, assim, ouvindo um pouco de você, porque nós somos da educação física, você também, e a gente viu muita gente entrando na faculdade querendo trabalhar com futebol, como eu, e a grande maioria ficou pelo caminho. A gente queria saber um pouco mais de como foi esse seu caminho até aí, e aí a gente vai debater um pouco sobre isso, porque assim, eu tenho muita curiosidade sobre isso também. Beleza, Diego. Eu acho fundamental a formação universitária, seja na educação física ou qualquer outra, mas preferencialmente na educação física, porque você vai ter contato com várias áreas que cercam o treinador de futebol, né?
E quanto mais conhecimento você tiver dessas áreas, é muito melhor. Então, na faculdade de Educação Física, você vai aprender sobre pedagogia, você vai aprender sobre fisiologia. Dependendo da universidade, tem aulas de nutrição voltada para o esporte, né? Recuperação de lesão, traumatologia. Então, tem várias coisas que vão auxiliar você na sua carreira enquanto treinador, que você vai aprender na universidade mesmo. Fora, eu não estou nem entrando nos aspectos sociais, né? Porque você tem um ambiente de convívio social enorme, onde você tem que liderar, às vezes, grupos, você tem que participar de trabalhos coletivos. Então, para mim, é uma excelente escola para quem quer ser treinador à universidade. Ela não, uma coisa é certa, ela não te prepara para ser um bom treinador. Se ser um bom treinador ou não vai depender de um monte de coisa, mas ela te dá a base para ser um bom treinador, sem dúvida. Excelente. E o Vitor Hugo é um daqueles casos, né, que a gente comentou tanto, né, de gente que entrou na faculdade querendo futebol, né, ou querendo uma área específica e foi até o final com esse sonho aí e hoje trabalha nessa área, né, cara? Como é que foi manter esse sonho aí durante a universidade, cara? Porque a gente sabe que estágio no futebol durante o período universitário é bem difícil, né? É complicado. Na verdade, eu vinha com essa ideia porque eu tinha jogado por base antes, né? Então, primeiro eu tive que eliminar o meu sonho de não ter sido jogador, na verdade. Essa foi a parte mais difícil, porque como é que eu vou voltar a trabalhar com futebol e vai ficar sempre batendo aquele arrependimento de, pô, eu podia ter sido jogador e tal. Então eu passei 2 anos sem falar sobre o futebol. Meu primeiro ano na faculdade, um ano antes de eu entrar, eu quase não falava sobre futebol. E aí depois eu decidi que não, vou trabalhar enquanto comissão, né, enquanto staff. E aí foi onde eu comecei a me aproximar na própria universidade, na UFRJ, tinha futebol universitário, na verdade tinha futsal feminino, foi meu primeiro contato como comissão. E aí eu entrei para o futsal feminino como preparador físico, e lá conhecendo algumas pessoas, peguei um estágio na Portuguesa da ilha, Portuguesa Carioca, e era para ser auxiliar de sub-13, até auxiliar técnico de sub-13, não era nem estágio, né? Era daquele jeito de como alguns clubes fazem, era contratado. E aí depois fui metendo a cara, ia para competição, eu conversava com alguém de um clube grande, até conseguir estágio no Flamengo, e aí não foi através de indicação, eu fui metendo a cara, e ó, tô aí, meu currículo é esse, eu penso assim e tal, e durante o jogo eu ia falando, e se precisar... o network, né, que chamam, é essencial em qualquer área, né? Mas e você trabalhou muito de graça, cara? Eu ia perguntar isso agora. Trabalhou muito de graça? Trabalhei 2 anos no Flamengo de graça, morando aqui no Catete, indo pro Ninho do Urubu em Vargem Grande todo dia. Olha só, a gente esperando que ele fosse falar que era na Portuguesa, né? O Flamengo era outro Flamengo, gente. O Flamengo era outro Flamengo, entendeu? Não tava em outro patamar. Mas eu achei maneiro uma coisa que ele falou, que foi que ele teve que abandonar um pouco a ideia do futebol, né, para depois voltar para isso. Mas é interessante perceber que, assim, muitos dos grandes técnicos não foram grandes jogadores. Sim. E isso que ele fez mostra que, assim, normalmente essa frustração, né, de você não ter sido um grande jogador, a sua história, a sua carreira, tentando ser um bom jogador, tentando ser um grande atleta, acaba que você busca muito mais se aperfeiçoar. Então você tem uma outra visão do esporte. Isso é muito interessante que ele falou. Ele teve que esperar um tempo para amadurecer, né? E ter essa outra visão do treinador. Não como um atleta frustrado, mas assim, de usar toda a superação que ele teve, de olhar técnico, porque quando o talento não é a coisa suprema, tem muito atleta talentoso que não treina praticamente. O Vitor Hugo, inclusive. Talento puro. O que balhou ele foi o joelho, né? Hoje vai ser jabá do Vitor Hugo jogando até o final do programa. Meu zagueiro, respeita meu zagueiro. Joguei muito bem. Eu sou ruim, assim. Eu sou ruim. O parâmetro não é bom. Mas, pô, é ruim jogar com o cara, velho. Mas é maneiro isso, Mas é essencial, Pedrão. Assim, na verdade, existe uma briga ainda entre eu sou ex-jogador ou sou o cara formado pela universidade. Essa briga ela não deve existir, ela é uma briga burra. Sim. Porque o cara que foi um ex-jogador, ele vai trazer muitas coisas da época que ele jogou, muito mais como vivência pessoal do que como conhecimento. Exatamente. Então, o cara passou 20 anos jogando em alto nível, ele conhece o vestiário, como funciona, ele sabe que alguns jogadores têm que ser tratados de determinada maneira, que talvez um cara que só vivenciou a universidade não tenha. Então não tem que existir essa briga, os dois têm que saber dos dois lados.
Talvez o cara que jogou esteja um passo até à frente pela vivência. Sim, é interessante realmente isso, é o profissional buscar sempre se aperfeiçoar. E é muito legal quando o técnico, o treinador, teve alguma passagem como atleta também, porque é isso que ele falou. Tem que entender como é que funciona aquele sistema ali, aquele meio, né? Sim. Na verdade, eu queria que você falasse um pouco mais, cara, como é que foi a tua vivência nas bases aí, né? Que você falou que quase chegou a jogar profissionalmente, se é que chegou um pouco ainda. E se você acha, cara, que tem preferência na hora de contratar o staff, né? Por essa história na atuação profissional ou na base, enfim. O Cabelo, acho que hoje em dia diminuiu muito, cara, essa questão de ter passado por algum lugar para ser contratado. Na época que eu comecei no Flamengo, acho que ainda existia um pouco mais. Assim, tipo, pô, vou trazer o cara que já passou por algum lugar, que já foi jogador, mesmo que tenha sido só de... O cara fura a fila. Exatamente. Acho que tinha mais. Hoje em dia eu acho difícil, porque começou a gente trouxe isso da Europa, né? Eles começaram a fortalecer muito o curso de treinador, de formação de treinadores, e aí não tem jeito. Começaram a apresentar um futebol melhor e isso acabou chegando aqui. Ainda acho que de uma forma pouco deturpada do que acabou chegando no Brasil, mas abriu muito portas para quem nunca foi jogador, de maneira nenhuma. Só que, assim, você tem que levar em consideração que o cara que já viveu esse meio, ele vai estar um passo à frente, não tem como, né? Não é por você ser, tá trairagem, até tá pelo só escolhendo networking, imagino, né? Não entendi, Diego. Até pelo networking mesmo. Também. E é a vivência do ambiente, né, cara? Isso faz muita diferença. Por isso que o meu conselho, assim, para quem está começando com futebol agora, tá só na universidade, não tem passagem por clube, é buscar um clube pequeno mesmo, é buscar uma categoria menor, se for num clube grande, porque é onde você tem mais espaço para errar, é onde vão ter mais paciência, né? E o clube pequeno hoje é a realidade de, Brasil inteiro. Sim. A realidade do Flamengo, Palmeiras é minoria, né? Pequena. Mas deixa eu voltar aqui, o VH. Fala pra gente, assim, quando a gente já sabe que você entrou na faculdade já com esse pensamento, mas quando foi ali que deu o start que você falou, cara, quero fazer educação física? Foi desde sempre? Como é que foi isso? Foi desde sempre. Na verdade, eu tive muitas lesões na minha carreira, então eu tinha vontade de fazer fisioterapia. Eu operei o joelho 4 vezes, então na processo de autocura, né? Tamo empatado. Processo de autocura aqui, né? Terapia é coisa de botafoguense isso? É coisa de botafoguense? Tamo empatado, VH. Aí, eu já sabia usar ultrassom sozinho. Pô, eu falo que se eu fizer fisioterapia, estágio eu não preciso fazer. Sensacional. Mas então, a vivência... o VH, você não viu ainda, porque a gente ainda não lançou, na verdade a gente tá fazendo alguns vídeos seguidos, você que tá vendo agora já foi lançado, mas assim, a gente tá fazendo alguns vídeos seguidos. Mas o nosso primeiro vídeo falava justamente um pouco sobre os medos do profissional de educação física. E um deles, logo de cara, era o salário. E a gente falava que esse medo batia desde antes da gente entrar na faculdade. Você, quando pensou ali em fazer educação física, isso passou pela tua cabeça? Tu ignorou e meteu bronca? Como é que foi? Vou te falar que eu acho que não passou, porque meu pai é professor, então assim, eu sempre gostei da questão do ensinar. Ele sempre tratou isso lá pra gente. A minha mãe é dona de casa, mas meu pai era professor, então sempre passou pra gente a questão do ensinar, como ele gostava, ele se sentia bem com isso. Então, naturalmente cresceu em mim, depois quando eu larguei do futebol, falei, eu gosto do jeito que meu pai me ensina, eu estudei numa escola que meu pai era professor nela, na escola estadual lá em Campo Grande, e vi assim como ele tinha paciência com os alunos e tal, e aquilo foi me estimulando. Eu falei, se eu não for jogador, eu preciso ensinar alguém. Então eu fui muito mais pelo prazer que eu tenho de tentar levar alguma coisa de conhecimento e tentei aliar a área que eu mais gosto, que é o futebol. Perfeito, então, combinação perfeita. Fui pro sofrimento, cara, vou mentir para ninguém, o salário é baixo, a relação é gigante, mas tem o prazer pessoal, a satisfação pessoal conta. Aquele glamour do futebol é para poucos, né? Oi? Aquele glamour do futebol, né? Aqueles salários astronômicos é para pouquíssimos, né? Não, para pouquíssimos. Inclusive, teve um caso triste aí no Manchester City esses dias do menino que se suicidou, né? Sub-17. Não sei se vocês souberam. Eu não vi, não. Conta pra gente. Cara, conta aí. Um menino de 17 anos do Manchester City, ele foi mandado embora das categorias de base do City. E aí, de alguma forma, ele teve acesso a um estudo sobre o percentual de jogadores que conseguem chegar num nível de salário razoável lá na Inglaterra.
E é um percentual mínimo, não dá. Se for botar aí talvez 0, acho que era 0,013, alguma coisa assim. É muito baixo o nível de um salário para viver, um salário astronômico igual o Ronaldinho, isso é 1 em 1 milhão. Mas ele entrou em depressão, cara. Entrou em depressão e suicidou. Ele filmou, inclusive, o suicídio dele. Uma loucura. Gente. É, Jeremy Wisten, o nome Ele do acabou jogador. de acessar aqui. Ele era... Acho que ele era imigrante, filho de imigrante, na verdade. Então já não tinha uma condição boa. Foi para lá para tentar a vida, acabou, processo seletivo do jogo é isso mesmo, né? Acabou sendo mandado embora, só que ele saber desse estudo causou um impacto enorme. Então, talvez se ele tivesse sabido desse estudo antes, né? Antes de começar a investir nisso. Sim. Porque assim, isso é verdade. Eu estudei escolarização de atleta na faculdade, foi o meu tema de TCC, e a gente falava muito sobre isso. Por que muitos atletas, né, estudantes e atletas, escolhem por dar uma preferência para o lado do esporte em si, seja ele futebol ou outro, em detrimento da escola, da faculdade. E a gente acha que é porque eles não têm o conhecimento do quão difícil é a carreira no esporte e o quão mais fácil seria se eles investissem numa carreira escolar, né? Sim, com certeza. E ainda entra também, Diego, um fator familiar, né? Assim, eu tinha um suporte familiar muito bom para eu poder decidir. Eu tenho jogadores do Sub-13, por exemplo, que no futebol, a partir de 14 anos, você pode fazer contrato de formação. E aí já dá uma bolsa para alguns jogadores um pouco maior. Então, tem jogadores de 13 anos que já estão ganhando uma ajuda de custo, que ano que vem provavelmente vão ganhar bolsa, que eu já escutei falar que o pai vai pedir demissão assim que o menino assinar um contrato de formação para viver da bolsa do menino. Só que assim, você tá botando uma pressão enorme numa criança de 14 anos. É isso, cara. E nem é garantido que vai conseguir nada. Como é que você trabalha isso com seus treinados? Acompanhamento de psicólogos no clube de base, né? Hoje em dia os clubes têm psicologia e assistência social, né? Todo clube tem contratado, inclusive a CBF é obrigatório para ter o certificado de clube formador, então os clubes têm. Mas não é fácil, porque assim, eu falo o tempo inteiro com os meninos, a gente lá no clube fala o tempo inteiro sobre a necessidade da escola, é obrigatório estar estudando. Eu não obrigo ninguém a tirar nota boa, porque eu acho que isso é injusto, cada um tem a sua realidade. Então, não posso falar para ele, Tiro, ficou de recuperação, não vai jogar. Eu acho que não é função do clube. O meu papel é estimular ele a estudar, a ser questionador, a ser curioso, a buscar conhecimento. Mas eu acho que tem tanto fator que influi nele tirar uma nota boa ou não, que a gente não controla, que seria injusto com o menino eu cobrar isso dele. Você vai jogar se você tirar nota boa. Não, você tem que estar indo para a escola. Você está indo, está gostando. O meu papel é estimular ele a gostar disso, ver isso como algo positivo. Bacana. Então eu falo o tempo inteiro, já passei para eles essa questão do percentual de jogadores que conseguem viver. Você passou isso para eles? Passei. E qual foi a resposta, no geral? Surpresa da maioria, né? Surpresa? Isso é porque parece um dado comum, né? Eles devem já ter, desde berço, né, aquela expectativa de que não, vai dar certo. Eu vou chegar lá, vou virar um Ronaldinho só acreditar da vida, só acreditar que eu vou conseguir. E, cara, é dureza, né? Aliás, eu te perguntar, cara, a gente perguntou sobre como é que é o teu contato com os garotos, né? E com os pais? Vocês têm contato, tipo escola, né? Reunião de pais e treinadores, assim, o staff? Eu, enquanto treinador, o clube não faz, tem um coordenador técnico que faz as reuniões. Mas eu pessoalmente, é uma decisão minha, eu gosto de fazer a reunião com os pais. Então, desde que eu entrei para treinador, eu pedi para que fosse feito, para que eu passasse para eles, primeiro, o que eu penso de jogo, porque eu enxergo o futebol, o jogo, como um reflexo da sua vida pessoal. Então, muitos valores que você traz da tua vida pessoal, tu vai levar para o jogo. Assim como muitos valores que eu passar para eles no jogo, eu espero que eles levem para a vida pessoal deles. Você não deixou de ser um formador, né? Desculpa te cortar, você não deixou de ser um formador. Talvez daí a importância de você ter feito uma faculdade de educação física. Nesse momento é bem importante. Sem dúvida. Por isso, é o que eu falei, a faculdade vai me dar, principalmente nas competências sociais, algo que só a vivência não vai dar, senão só vou repetir. Então, por isso que eu acho essencial. E como é que é esse retorno dos pais, cara? Muito bom, Cabelo. Assim, o ano passado, que foi meu primeiro ano com uma categoria o ano inteiro, foi muito bom. Assim, terminou o ano com... Eu tive um pai que o menino mora em Rondônia. Agora eu não sei se é Rondônia ou Roraima, mas eu acho que é Rondônia. E o pai dele veio até o Rio no final do ano. Eu estava saindo do estacionamento do clube, eu não conhecia o pai dele, nunca tinha visto.
Aí parou um senhor, bateu assim na minha janela e tal, você que é o Vitor Hugo, treinador do Sub-13? Eu falei, ferrou, né? Dispensei algum... Aí vai Sou uma não, facada. depende. Dependendo, eu sou o Fernando. Exatamente. Falei assim, pô, acho que sou eu sim, cara. Por quê? Ele, não, eu sou o pai do Murilo. Eu acho seu que eu jogador. sou eu sim, é muito bom, né? Eu acho que eu sou o Vitor Hugo. O seu Vitor Hugo, não sei. Deixa eu conferir aqui. Pra que você quer falar com ele? Só pra saber. Aí olha na carteira. Ele não tá no Não, momento. na hora, um pai nervoso é triste, né? Eu falei, não, pô. Mas aí, e aí? Ele falou, eu queria te agradecer pelo que você fez pelo Murilo, porque ele voltou lá para nossa cidade, a gente teve um período lá antes da parte final do campeonato, teve umas 3 semanas de pausa, ele foi uma semana para Rondônia. E ele falou, pô, ele foi lá, voltou para casa e voltou falando coisas que você cobrava, exigia do grupo, né, dos jogadores. E, cara, o Murilo melhorou assim muito o papel dele de casa. Pô, olha que assim, bacana, cara. Olha que maneiro. Eu conversei com ele, foi conversar com o professor da escolinha dele, né, que ele participava lá em Rondônia. O professor falou, o professor pediu para ele te elogiar você, tal. Eu falei, pô, que bom, cara, isso é maneiro pra caramba. E Então... olha só que bacana, cara. Primeiro, parabéns por isso. E olha só que bacana. Às vezes esse menino, até pelos dados que a gente falou, não vira um jogador profissional. Mas ele agora vai estar preparado, muito mais preparado, depois de ter passado por você, para outros contextos, né? Talvez até para decidir entrar numa faculdade. Não, ele com certeza vai ter você como um exemplo, como espelho, para ele entrar numa faculdade de educação física, Exatamente. porque isso fica marcado, certeza. E vai ser um daqueles caras que vai entrar num outro período e vai me dar um sacode lá. É por isso que eu nunca ganhei nenhum interperíodo. Você não. nunca ganhou, não? Foi vice 3 vezes. Eu fui campeão geral. Então, segue o jogo aí. Vem cá, cara. Você acha que isso é uma tendência ou você acha que isso ainda é exceção à regra? Tipo assim, esse trabalho que você faz é uma construção que vem acontecendo cada vez mais, por conta talvez da formação dos profissionais que estão vindo para o staff, ou, enfim, você acha que isso aí é exceção à regra e nada muda? Antes de você responder, deixa eu só parabenizar o Cabelo, que puta que pariu, que pergunta foda. Obrigado. Pronto, pode ir. Olha o palavrão, cara. Ah, foi mal. Não pode falar puta que pariu, porra. Alguém estudou, né, amigo? Perdão. Alguém estudou o tema aqui para falar, pô. Manda lá. Cara, eu acho que isso vem melhorando. Isso aí é inegável. Assim, eu conheci aí na base treinadores muito preocupados com esse aspecto. Mas ainda é pouco. Eu acho ainda é pouco para uma realidade que a gente tem do Brasil. Por quê? Talvez isso esteja melhorando nos clubes grandes. Aí com certeza tem pessoas boas, mas ele não é o grosso do futebol brasileiro. O clube grande não é a maioria. Então, qual é a diferença para mim, por exemplo, da minha vivência lá em Portugal, qual foi? Porque para você trabalhar lá num clube que seja pequeno, você tem que ter um curso da UEFA. Pode ser o primeiro nível, mas você tem que ter. E lá, para você tirar esse curso da UEFA, ou você faz os cursos igual tem aqui o da CBF, que lá seria pela Federação Portuguesa, associações de futebol de lá da Portugal, ou você faz a universidade. Então, quando você termina a universidade, graduação, você faz um trabalho, um dossiê, e você consegue tirar a UEFA-C. Então, é muito mais barato, né, você fazer a UEFA-C pela universidade, porque você vai ganhar um diploma e a carteira de treinador. Como nem todo treinador vai ser de clube grande, o treinador lá do clube pequeno, ele é um cara formado, ele é um cara instruído, um cara que passou pela universidade. A gente ainda tem aqui no Brasil, Rio de Janeiro principalmente, uma realidade no clube pequeno de gente que jogou aqui muito tempo, bota lá para ensinar os moleques a chutar na bola. Nesse caso faz muita diferença o cara ser ter cursado, né, educação física, perdão. Muito. Aí lá você faz um mestrado. Então, quando você faz um mestrado, foi o que eu fiz em 2015. Você pode escolher entre sair com mestre. Faculdade de Porto. Você fez em Porto, né? o mestrado, né? A Universidade do Porto. Aham. Não, eu ia até pedir para você, aproveitando esse conto de você lá em Portugal, contar um pouquinho, que a gente fugiu um pouco do tema, mas contar um pouquinho da sua trajetória depois da faculdade também, no meio da faculdade para frente. Essa passada sua em Portugal é pergunta de muita gente aqui. Sim, vou para a trajetória então primeiro, depois eu volto nessa questão que eu ligo. Dá para fazer um link, né? O Cabelo deve lembrar, eu já estava no Flamengo, né? Sim. Fiquei lá como estagiário 2 anos. Depois fui contratado como analista de desempenho da base. Em 2013 fui analista de desempenho profissional no ano todo, praticamente, de maio até a final da Copa do Brasil.
E em 2014 foi quando eu fui aprovado no mestrado lá em Portugal e decidi ir. Eu achei que era o momento, por mais que eu fosse sair do Flamengo, uma função de análise não profissional, que é uma coisa interessante, mas não via, talvez, para futuro, uma chance melhor de eu ir lá me qualificar. Então, resolvi aceitar o desafio, fui para lá, passei um ano lá no Porto também. E na volta eu vim para o Botafogo como preparador físico, que na época Você não pensou em ficar lá, não, cara? Pô, ele foi Pô, pensei, Botafogo. cara, Botafogo ou Porto, pelo amor Mas de é Deus. justamente por isso que eu tô perguntando. Botafogo. Nem pensou. Não, pensei pra caramba, mas na verdade eu ainda precisava voltar para cá para fazer algumas coisas, e aí esse passo de voltar lá para ficar de vez, quem sabe num futuro próximo. Mas as portas estão abertas lá, deixei bastante contato, mantenho contato até hoje com muita gente que estudou comigo no mestrado, que está em clube lá bem empregado, e as trocas de ideia com o pessoal de lá são bem interessantes. Então, mas tive que voltar, não teve jeito. Uhum. Voltei para o Botafogo como preparador físico. O Botafogo, na época, né, o Eduardo Freire era o gerente. Eita. Ele não. Oi? E só mandou um eita. Ah, tá. Eita! Foi meu fone que caiu, eu achei que tinha caído o som dele, cara. Foi mal, velho. Te cortei aqui. Eu não. Aí O meu fone desencaixou, cara. Eu achei que teu áudio tinha caído. Já mandei logo um eita aqui. Não, tranquilo. Segue. Segue o O jogo. Botafogo, na época, o Botafogo não via preparador físico daquele jeito tradicional, o cara que vai fazer o treino físico e tal. Era muito mais um auxiliar técnico do que um preparador físico. E eu fui contratado nessa função em 2015. 2016 subi para o Sub-20 lá no Botafogo, mesma função. Foi um ano aí mágico para o clube, né? na base. Aquele time. A gente ganhou brasileiro e estadual esse Muito ano. bom. Então foi espetacular. E depois de 2017 eu virei coordenador da análise, no mês de 2017. Fiquei até 2019 só com isso, como coordenador, até assumir as funções de treinador, que na verdade foi o que eu sempre quis na minha vida. Remei um pouquinho para chegar na função, mas Cara, faz parte. mas é assim, a gente agora que sabe um pouco mais da sua história, eu vou entrar em alguns aspectos desse, tá? Mas o principal, assim, que já dá pra ver ao longo da sua trajetória, é que, cara, ele passou por quase todos aqueles medos que a gente falou no outro vídeo, cara. Sim. Isso é muito bacana, porque a gente fez, como eu te falei, a gente falou do salário, mas a gente também falou da importância de você persistir Manter a mente aberta. manter a mente aberta, pegar as oportunidades que seguir. E, cara, também, se precisar realmente, se você estiver muito focado, assim, você trabalhou de graça, cara, sabe? Isso porque você tinha Isso na é dureza cabeça. pra muita gente, cara. Não, isso é dureza, isso não é o certo, a gente não acha que isso seja o Porque certo, tem mas... gente que tem condições, né, de conseguir se sustentar num período Sim. desse pra adquirir experiência. Mas, cara, tem gente que às vezes estagia em vários locais porque precisa acumular aquela renda, enfim. Sim. E você tá aí hoje, entendeu? Isso é muito legal de ver. Isso é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda é impressionante como seja jogador, seja treinador, os caras falam do mesmo jeito, cara. Sim. É impressionante. Eu tava esperando a hora que ele ia falar assim, não, vou ali no vestiário falar Graças com o a Deus. treinador, graças a Deus, e vou voltar em busca dos 3 pontos. O negócio é que ele é o professor. É o professor, é Aquele verdade. que é o professor. Confia no agora. projeto, professor. Mas, cara, então... Ambiente. Pô. Exatamente. Voltando, cara, vou tentar ir cronologicamente. Você tava falando das crianças, eu fiquei muito curioso ainda. O Botafogo tem algum acordo com alguma escola por perto para fazer esse acompanhamento? O do Botafogo, na verdade, a assistência social faz com as escolas municipais, né? A gente tem algumas escolas próximas que tem uma facilitação para poder arrumar essas vagas, principalmente quem vem de fora do país, de fora do estado. Tem aí, agora tem o japonês, Aí o né? Botafogo Tem contratando de fora agora do o fogão tá Sub-13. internacional. Mas a maioria dos clubes já tem. O Flamengo tem, Vasco tem uma escola dentro do clube. Sim, do Vasco Vasco é- é maneiríssima, né? Vasco é dentro do clube. Em São Januário mesmo. Muito legal, muito legal. Essa questão da escola dentro do clube tem coisas prós e tem algumas coisas contras. Por exemplo, o Ajax da Holanda, tudo bem que é uma outra realidade, uma cidade também completamente diferente, mas o Ajax ele tem parceria com 8 escolas, ele distribui todos os jogadores deles Que por maneiro. essas escolas, porque eles alegam por causa do convívio social. Quando você tem uma escola dentro do clube, você só convive com aquele ambiente das pessoas que pensam a Maneiríssimo. mesma coisa. Cara, mas esses casos você não imagina acontecendo no Brasil, né? Teve um caso recente agora, não lembro exatamente qual foi o jogador, mas se eu não me engano era do Bayer Leverkusen, não lembro agora, um time alemão,
que o cara ele estava inscrito na Champions, se não me engano era oitavas, jogo de ida ou de volta, e ele foi afastado do time porque tinha o vestibular lá do país e tal, e ele não jogou. Foi o Leverkusen, não foi? Eu não sei qual foi o jogador agora. Aliás, eu nem sei se foi o Leverkusen. Enfim, foi um time alemão. E o moleque simplesmente assim... Pô, ele recebeu no Zap essa história? Ele não jogou. Tá repassando aqui. Fake news. Foi minha tia que mandou, sacanagem. Cara, o moleque deixou de jogar um jogo da Champions, tá ligado? Sim. Pô, imagina a cabeça de um moleque no Brasil. Teve um caso parecido. Você tá afastado da Libertadores porque vai fazer Enem. Mas, Imagina. ele vai dar uma surtada mesmo. Tá maluco, meu irmão? Eu vou pra Liberta, meu irmão. É guerra, pô. Aqui teve casos parecidos, jogos... foi na América do Sul, não tenho certeza se foi no Brasil, de algum jogador que foi afastado porque seria pai pela primeira vez. E ele não participou de um jogo, mas era um jogo qualquer, não era um jogo de Libertadores nem nada. E o treinador foi... Você lembra dessa história? Acho que não foi futebol, não, cara. Acho que foi basquete. Continua aí. Oi? Continua aí que eu não tô lembrando, não. De repente eu lembro. De novo, também recebi no Zap, porque eu não lembro de quase nenhuma foi informação pra que isso. Mandou também. Pra ele. Mas é mais ou menos essa história. O cara ia ser pai pela primeira vez, o atleta, mas e ele foi afastado. Isso. É possível. E aí o treinador foi questionado por que você deixou o cara sair e tal. E o cara falou, pô, porque eu também sou pai. Parece uma coisa tão... Um dos momentos únicos da vida, eu não vou cara. deixar o cara, né, vai ficar no jogo com a cabeça em outro lugar. A gente não vai nem render, não vai render. A gente tende a desumanizar o jogador. Tu concorda com isso? A gente desumaniza muito. E na base, isso é mais cruel ainda, né? Eu ia entrar com isso aí. Eu ia fazer uma pergunta agora pra ele e comentar em cima disso aí. Você não vai fazer, não? Então, vou. Ia, Eu tô aproveitando o gancho. Ele disse que ia fazer a pergunta, pô. Não, eu tô aproveitando o gancho. Desistiu de fazer, pô. Então, a nossa conversa virou entrevista. Desculpa, eu sei que eu falei que não seria entrevista, mas porque é muita coisa maneira pra falar e a gente acaba... É por isso que eu falei que eu ia fazer uma pergunta e vai virar um comentário meu irmão, e tudo mais. Até o final do programa aqui, meu irmão, o Vitor Hugo tem umas histórias de Campo Grande que ele mencionou ali, que na moral, se ele não contar, velho, sério... eu já sei muito, eu quero saber da isso. história da dominada absurda que tu deu e que todo mundo olhou e aplaudiu. Essa aí eu faço questão já me de contar falaram daqui a pouco. Mas vamos lá, vai, Pedrão, manda ver. Nem lembro. Mas assim, você falou que a gente tem a visão de desumanizar o jogador, ter a visão do jogador como uma máquina, achar que o jogador tem que render com a máquina, né? Essa separação do homem... Uma besta enjaulada, ódio. Não, a própria... Você vê que uma visão, é um elogio. Só um minuto, galera. Pode continuar. Sim. Você vê que hoje é visto como um elogio, você falar o Cristiano Ronaldo como o robozão. Sim. Né? É um elogio você fala quando o cara tá jogando muito bem, a gente fala que ele tá jogando como uma máquina. A gente tem essa desumanização. O ET. O ET, não é um ET, também, né? Isso, exatamente. O Messi é visto como um ET. Essa desumanização é muito comum. E isso foi como você está falando, você dá uma visão muito legal para a base de humanizar eles e de conversar para eles sobre o futuro e sobre tudo mais. Eu presenciei muito, eu atuo como técnico de judô e eu acompanhava muito também o vôlei, que meu irmão jogava vôlei, na época que eu estava na faculdade. E eu presenciei muito assim, isso no vôlei, eu vejo muito no judô, que é uma aplicação do lado do técnico, muito parecido com aquela metodologia militarista, de mecanização e de... Isso, exatamente. Agora, assim, onde eu quero chegar com isso? Na base... eu quero chegar em algum lugar com isso. Divagações de Pedro Lúcio. Não, cara, é porque o maluco vem, passa, vai, porra. Eu lembrei que... Aí... Eu só ri porque eu lembrei que na primeira vez, quando a gente lembra quando a gente testou a gravação com você? Que eu fui embora, mano, cara, história. 40 minutos contando uma história que ninguém sabia do que se tratava o assunto principal. Não sei se você vai lembrar disso. Eu cheguei na Idade Média, não sei aonde. Gente, pra vocês que estão em casa, como a gente falou, a gente fez um teste antes com ele. Eu nem vou deixar você concluir essa frase, depois... Não vou terminar. Porque, cara, não sei se você vai lembrar, VH, mas a gente tava falando sobre alguma coisa, foi contar uma história. Quando a gente viu, ele tava falando sobre Idade Média, e a gente, cara, o que você tá falando? E eu tô vendo que ele tá indo pro mesmo sentido. Mas vamos lá. Eu não vou chegar lá, não vou chegar na... Vai que vai. Não, mas é isso, assim. Então eu vou terminar com uma pergunta, virou entrevista, foda-se. Check. Quanto que você dá de voz pra essas crianças? Porque eu vejo muito assim, o Bernardinho como um ídolo, e o Bernardinho é um cara que não tem voz. Atleta com ele não tem voz. E isso ele criou uma geração de técnicos no vôlei, é uma crítica mesmo, que eu acompanhei, na qual os atletas desistiam da modalidade pelo medo do técnico, pelo medo de errar. Então, a criança ter um medo de errar é muito negativo. Então, assim, o quanto de voz você vê no futebol infantil? Não só você, que a gente sabe que você faz um trabalho incrível, mas no todo, essa formação do jovem
como um ser humano e não como uma máquina. Fechei bem. Cara, Vai tomar isso, cara. Sim. Porra! Não toca. E mais um palavrão, vai lá. Eu vou lavar a mão. E tocou em mim. Não. Como vai a pergunta Pô, primeiro? tu fez a pergunta qual era? Não, eu vou. Eu lembrei que eu tenho que ficar de fone pra te ouvir, Zero pô. educação, Que mano. maravilhoso, cara. Quando ele conseguiu completar a pergunta, ele toma ali um esporro pra deixar de ser otário. Eu esqueci total que a gente ficar de fone pra te ouvir, foi mal, vai. Eu acho que ainda não tá nem perto do ideal essa questão, porque eu ainda escuto muito assim, o jogador tem que entender que ele não pode errar. Eu sempre questiono por que ele não pode errar. Poder ele pode, talvez ele não deva errar, talvez ele tenha que tentar não errar, mas poder ele pode, por que ele não pode? Então, cria-se ainda tem um negócio, tem que fazer o que você pedir, porque você está pedindo. Por que eu estou pedindo? O jogador tem que entender o porquê que ele está fazendo aquilo que eu estou pedindo, né? Então, eu não vou falar por outras pessoas, mas falando por mim, eu sempre passo por isso para os meninos. Já ontem mesmo, agora durante a pandemia, estou auxiliando o Sub-17. E aí, os jogadores que não tinham viajado para o jogo tiveram treino ontem, e eu estava explicando para um deles, por que a gente marcava em bloco alto, né, uma marcação mais adiantada, por que o meia, que ele era meia, por que ele não saía no corredor lateral, mas quando a gente estava em bloco baixo, por que ele saía? Eu podia simplesmente falar para ele, quando está em bloco alto você sai, quando está em bloco baixo você sai. Sim. Mas eu perguntei para ele, por que você acha que você não sai? E aí ele pensou, eu falei assim, vamos lá, se a gente está em bloco alto, eu tenho meu lateral também está adiantado, certo? Eu falei, certo, então você não precisa sair no corredor lateral. A gente está em bloco baixo, nosso lateral está em cima da linha, você vai ter que sair lá, porque o lateral está em cima da nossa linha. Ele, nunca tinha pensado sobre isso. Exatamente. Ou seja, ninguém nunca tinha passado para ele ainda que ele deve entender o porquê que ele está fazendo as ações do jogo, né? Isso também é lado humano. O jogador tem que entender o jogo. Porque na hora lá dentro do campo são eles que resolvem, não tem jeito. Cara, isso já aconteceu comigo. Assim, isso que você falou é perfeito, porque assim, ele tem que ter um leque de informações, ele tem que saber como funciona aquele sistema, para ele poder, a partir daí, tomar as próprias decisões. Acontece muito que eu tenho um atleta, o menino, ele é muito bom, e assim, ele é aquele menino que você manda ele fazer, ele executa. Só que às vezes eu falo assim, eu dou um monte de informação pra ele vai entrar pra lutar, eu falo, olha só, você vai pegar assim, você vai entrar por aqui, que chega na hora da luta, às vezes ele não faz nada do que eu mandei, e funciona, porque ele fala assim, se ele não soubesse aquilo que eu falei, ele não teria oportunidade de criar a própria expressão dele. Sim. Entendeu? Aí ele vira e fala assim, não fiz nada que você falou, não. Eu falei, ótimo, tá bom assim, continua. Solução de problema é também um conteúdo que a gente pode explorar na educação física escolar mesmo, né? Sim, sim. A gente tenta, né? A gente tenta, e assim, um aluno que fez uma boa educação física, não aquela só rola bola, que a gente critica tanto aqui, ele provavelmente vai saber isso já quando ele chegar pra você, por exemplo, ali com 14 anos, 15 anos na base, porque 13 eu acho que não, a gente ainda não trabalha tanto isso na escola. Mas com 14, 15 anos, ele já vai ter tido isso na educação física, na escolar, e ele já vai questionar você sobre isso. Ele não vai falar só, baixar a cabeça e falar, tá bom, vou fazer. Eu vou te falar, Diego, assim, meu treino eu dou muita liberdade para os meninos. A gente tem uma ideia de como a gente quer jogar, do que a gente quer fazer, que é uma ideia minha, claro. Uhum. E aí eu vou construindo com eles, né, o porquê que a gente vai ter tal ação em tal parte do jogo, em tal zona do campo. E já mudei regras de treino por pedido deles. Eu botei uma regra de treino, o treino não estava acontecendo do jeito que eu queria, eu parei o treino e perguntei para eles, por que vocês acham que não está dando certo dessa forma? Aí um deles lá falou, tinha uma divisão lá de espaço, né? A divisão está muito perto, então quando eu recebo a bola não estou ainda com tempo para poder achar o outro companheiro lá atrás das linhas. Então vamos mudar a regra, porque a culpa é minha, porque eu não soube enxergar que ele estava tendo essa dificuldade. Eu achei que era erro dele, o moleque não é bom, tá mal, tá ruim. Na verdade, era só porque o treino era muito complexo para ele. Então não dava tempo dele fazer as associações, né? Sim. Então eu mudei o treino, mudei a regra. Cara, você dá o estímulo correto, né? Às vezes você dá dando um estímulo um pouco a mais, você desestimula o cara e não entende. Você dá um passinho atrás, aí ele vai entender e vai poder... E a humildade do professor de entender que às vezes ele tá errado também, né? Total. E cara, é perceptível, né? Você vê até em jogadores profissionais como existe um abismo, né? Entre aqueles jogadores que entendem do jogo
do que está acontecendo à sua volta, não só quando está com a bola no pé e fazer alguma mágica, né? Mas o que está acontecendo principalmente fora do jogo. E aqueles jogadores que só de repente atuam quando estão com a bola no pé. Sim. Cara, o cara que sabe correr certo, o cara que sabe se posicionar certo. Mesmo sem jogar, a bola. mesmo sem, É o que a gente fala. Principalmente sem a bola, jogando sem a bola. Sim. Cara, esse cara, até a entrevista dele, quando ele vai explicar o que aconteceu no jogo, você vê que ele tá ciente de toda a situação. Exatamente. Pô, tal lance aconteceu porque a marcação ali naquele ponto não foi legal. Você vê que é um jogador inteligente, né? Cara, e tem alguns exemplos que são muito claros. Tem um aqui no Brasil agora que tá jogando, é o Felipe Luiz, cara. Eu acho o Diego também do Sim, Flamengo. Sim, mas assim... E Diego começou o Felipe Luiz Flamengo tá... agora, acabou. Ah, mas é verdade. você escuta Só o Honda jogador. falando, você não entende nada que ele fala, o que adianta? Ele fala, cara. Ele fala com o Jogorokano, cara. Não é? Jogou no cano. Professor de judô, eu falo japonês um pouquinho, né? Fala. Soromade. Soromade. Não, tem, eu tem uma aprendi entrevista, assim, acho que é do Henry. Não sei se vocês já viram, a entrevista do Henry falando como é que o Barcelona jogava, explicando detalhadamente Legal, né, cara? o que ele fazia em campo, por que ele fazia. Isso é espetacular. A base, né, é uma coisa que a gente sempre fala, pô, o cara não teve base, o cara às vezes chega lá... Michel do Flamengo, meu Deus do céu. Cara, olha só. Respeita nosso pitcher, pô. Então, eu acho assim... Meu irmão, o que acontece com aquele cara? O cara jogava pra caramba no passado, esse ano parece que ele nunca pisou no campo de futebol. Variáveis, muitas variáveis. Eu não sei, não conheço o cara. Eu Não, acho que mas- assim... Dá uma pausa, deixa ele dar a opinião dele sobre o Michel, porque não é possível. O que aconteceu? Tá Desaprendeu? menino. Cara, tem muitas variáveis. Por exemplo, no Goiás ele era o principal jogador do time. O time jogava em função dele. Ele veio para um clube onde ele não é o principal jogador, né? E isso já é um fator. Outro é ele estar num clube que hoje tem uma dimensão muito maior, que pode mexer com a parte psicológica também. Tu acha que pesou a camisa? E... Hã? Acha que pesou a camisa? Pode ser, não tem jeito. Isso aí também influencia, né? Muita gente não suporta a pressão era agora é um pouco maior. Antes ele era o melhor jogador do time principal, agora ele já veio para cá para não ser, já veio para ser reserva. Ele Mas lidava com uma tem algo ali além do qualidade psicológico, não é possível. Tem algo ali além do psicológico. Também, Ele não fez a base, né? Ele veio do terrão, assim como o Bruno Henrique. Mas aí o Bruno Henrique tem uma coisa também do jogador, né? Porque o Bruno Henrique não tem esse problema. Mesmo quando ele não tá bem às vezes fisicamente, mas ele entende o jogo. O Michael às vezes parece que não entende o jogo. Você critica o torcedor mesmo, mas assim, faz parte. teve um caso recente agora, aí, o Thales Magno do Vasco, o treinador novo, o Sapinto, né, que é o Ricardo Sapinto, Uhum. ele deu uma entrevista falando que o Thales Magno ainda tem muita dificuldade de entender o jogo, né? Então deu uma criticada na formação, mas tem que ver o quanto que está sendo passado para o jogador de entendimento de jogo, né? Isso é essencial. Pô, e esse moleque é bola demais, né, cara? Isso acontece muito em outros esportes também, cara. Vou dar mais uma vez a visão do judô, que é uma crítica que a nossa técnica nova do judô masculino, a Yuko, ela veio do Japão para treinar a nossa seleção e ela criticou muito a especialização precoce. O que acontece? No judô acontece muito isso. No vôlei também acontece, que eu sigo, mas o cara é bom naquilo ali. O cara é muito bom em seu inage. Cara, ele vai ficar fazendo seu inage. Quando chega na seleção brasileira, ele vai chegar porque ele é muito bom, ele é muito forte, ele é muito rápido. Ele chega numa seleção sem saber andar pelo Shiaijo, andar pela área de luta. Ele chega sem saber fazer uma pegada de direita e esquerda. Não tem Ele fica um especialista. Ele fica um Deficiências especialista. técnicas claras, né? Isso são deficiências técnicas de base, de criação de base. E quando a gente fala da base, ele falou uma palavra ali agora que eu acho muito incrível. E a gente não se toca nisso. Ele falou assim, a formação dele é formação. Aquilo é a profissão do cara. Então quando você pega ele na base, é como se fosse não é como se fosse não. É a formação profissional. Você tem que dar formação profissional pro cara ser capaz de atuar como o melhor profissional possível, né? Uhum. Mano, não são muitos esportistas que conseguem pegar uma técnica só e ficar tipo o Robin, tá ligado? Todo mundo sabia que o Robin ia cortar pra esquerda, mas todo mundo caía no negócio dele, velho. E aí? Eu acho um absurdo o jogador que não chuta com as duas Isso é pernas, deficiência cara. técnica? Eu acho... Talvez, Você mas acha e aí? absurdo? Jogador não é robô, meu amigo. Mas eu acho absurdo o jogador que não usa as duas pernas. Mas daí? Mas o cara pode aprender, desenvolver. Não pode ter medo. O cara não pode ter medo de errar. O jogador, aquilo que a gente fala, o cara tem medo de errar. Ah, cara, não é perna ruim. Calma, cara, jogador. eu chuto com as duas pernas. Mal, mas chuto. Não tenho Cai. medo de errar. Eu não tenho medo de errar. Erra todas as vezes. Pra Lógico. dominar a bola com nenhuma delas, velho. Quando a bola chega em mim, eu chuto. Vou até te falar, Pedrão, sobre essa questão, porque é interessante. O que eu falo que chegou deturpado da Europa para cá, a questão sobre a tática de jogo, sobre formação, é que tem muita gente que critica assim, hoje em dia tem muita tática no futebol.
Pô, mas espera aí, o futebol ele é tático por natureza. Se você tem um contra um, é tático, porque você está tentando achar um defeito, Claro. uma fraqueza no teu oponente para tentar superá-lo. Então, falar que tem muita tática no futebol, não, a tática é de qualquer esporte de competição. O judô, que é 1 contra 1, é tático pra caramba. Pô, tem total, leitura de xadrez. Não, e às vezes, jogo, né? às vezes Sim, o cara sim. já sabe, né? Você deu o exemplo do 1 contra 1. Às vezes o atacante, se ele for malandro, ele dá aquela estudada e fala assim, pô, o zagueiro ele é destro. Vou cortar pro lado da perna fraca dele, que talvez seja mais fácil. Vou tentar jogar em cima da perna ruim. Né? O cara, quando vai bater o pênalti, pô, o goleiro tá caindo sempre para um lado, ele já tá estudando. E então, o goleiro estuda o atacante também. é o que ele falou, cara. A gente acha que é um negócio loteria, mas, porra, tem a sua tática ali, né? Não teria nenhuma. Perfeito, Por isso cara. que E aí, Perfeito. Pode falar. não, e aí isso aí vai bater com o que você falou, Pedrão, porque aí existe muito ainda a linha do seguinte, eu tenho que ir na base ensinar o passe, ensinar o domínio, ensinar a finalização, só que você ensinar isso de forma mecânica, sem nenhuma tomada de decisão, você está ensinando uma máquina, um robô, você está mecanizando o gesto totalmente. Então, o que lá fora começou a se fazer é ensinar isso através de jogos, mini-jogos, de brincadeiras e tal, ainda mais para crianças. Maneiríssimo. Porque Estratégia. Não, Estratégia, maneiríssimo. né? É isso. Porque ela vai ter que tomar as decisões dela em cima de um contexto totalmente caótico, que é o contexto do jogo. Ele é caótico, muita coisa pode acontecer, e aí isso vai interiorizando nela. Pô, às vezes uma criança percebe que quando o cara vem me abordar de tal forma, eu já tenho um recurso. Só que ela só vai ter esse recurso se ela treinar vários e ver qual que vai dando certo. Repetição, Então, né? Exatamente. Repetição de uma maneira, não de uma maneira mecanizada, né? A gente ainda trabalha muito no futebol de base com maneira mecanizada, eu sou totalmente contra. Aquele negócio de passe um de frente pro outro, então dribla o cone e bate. Aí você dribla o cone e bate, no jogo o cone se movimenta, né? Não tá parado. Então, Já Às diria. vezes, né? Caraca. Às vezes. Não, É. às vezes. Tá aí o- movimenta. Eu Fred. lembrei, cara, vocês devem ter visto esse vídeo, eu vou ter que fazer menção dele, não é possível. Você com certeza viu do aquele maluco do Corinthians, que era do Corinthians, agora tem um programa aí na não quero falar o nome dele. O CAC. O craque, Ah, criticando o treino de goleiro que o maluco sobe em cima de uma caixa pra chutar no gol. Eu vi. E ele falando, Eu vi. que situação de jogo é essa? Que um cara tá em cima de uma caixa. Cara, aquilo é magnífico, cara. Ele faz o outro jogador, que eu também não quero falar o nome, subir numa caixa no meio do programa e ficar chutando uma bola, cara. Aquilo é magnífico. Mas, assim, é lógico que ele fez aquilo porque é o show business, né, e tal, mas, cara, tem um pouco do que você falou, assim, tipo, se você botar aquele bagulho mecânico, aquilo não vai ser a situação de jogo, O cara. grande dragão branco. Quem tem essa referência? Tijolo não revida. Sim. Tá ligado? Tijolo sim. não revida. Mas é isso. O Van Damme... Exatamente. E aí fica ali repetindo uma situação mecânica que não vai acontecer no jogo, cara. Um cara em cima de uma caixa chutando. Verdade. Quer treinar tempo de reação. Pô, tem maneiras tão mais lúdicas. E é bom falar isso. Não é só a criança que quer treinar lúdico, né? O jogador também. O jogador deve ficar bolado quando tem que fazer treino físico em vez de treinar com bola. Correto? Sim. Sim, boa resposta. Respondeu. Deu uma falou travada, sim. deu uma travada. Travou? Deu uma travada. Voltou. Voltou. A gente deu uma mudada aqui. É isso, mano. TV é realidade, meu irmão. Ó, foi Isso. 52. É. 52. Sim. Não, de boa, tranquilo. Então, a gente falou Vamos dar sequência. A gente falou um bocado da sua formação, falamos também da base, é um assunto que, pô, interessa demais a gente. Eu queria só tocar num pontinho antes da gente ir pro nosso tema principal, que a gente não vai ter tanto tempo assim pra falar dele, mas, enfim, a conversa foi boa demais, a gente não fica devendo em nada. Que é, cara, a gente é voltado para profissional de educação física, né? E muita gente quer seguir o seu caminho. Você já deu vários toques aí, mas a gente queria saber, assim, você ainda incentiva o cara que tá lá entrando na faculdade ou tá na faculdade a seguir o caminho para ser treinador? Porque para ser jogador a gente já sabe que é muito difícil. E para ser treinador? Ser treinador é difícil pra caramba também. Acho que Mas incentiva? Como é que você dá de dica aí? Mas hoje o maior... Assim, hoje o futebol tem muita área, né, cara? Tem muita coisa surgindo, tem muita coisa nova. Por exemplo, a área de análise de desempenho, ela não é tão nova assim, mas talvez ela nunca tenha tido tanta força como ela tem hoje. Com a tecnologia também, né, cara? Explica pra galera de casa também um pouco sobre isso. O que é, do que se trata, como se forma.
Então, a onde análise de vive, do que se desempenho, alimenta. ela surgiu para ser um olhar do treinador numa visão mais ampla, que é de cima de uma arquibancada, através de vídeos e tal, porque tem estudos que comprovam que o treinador não enxerga nem 30% do que acontece no jogo. Então, foi feito com vários treinadores, botavam um eye tracker, né, e ia vendo para onde que ele olhava, ele só olhava para o centro do jogo, que é onde a bola está. E tinha ações que aconteciam ali fora, que são, na verdade, a maioria, e é justamente onde você consegue ter alguma interferência, porque ali onde a bola está, o jogador, o único pensamento dele é se livrar do problema. Então você tem que saber posicionar quem está no entorno para que sejam opções claras, opções rápidas. E esse entorno não tinha o olhar do treinador. Então a análise de desempenho chegou para suprir essa deficiência, né, e ajudar o treinador. Então virou muito mais um auxiliar. Qual foi o problema dela aqui no Brasil? No Brasil, às vezes, tem essas coisas, né? Quando chega alguma coisa, Quase a gente nada, bota do quase nosso... nada. Tem problema no Brasil, cara? Que problema que tem no Brasil? A gente só não tem problema, e a gente tava falando sobre isso hoje mais cedo, com comida. Comida é a única coisa que a gente pega de fora e melhora. Fora isso, é o Hot Philadelphia, o cachorro quente. Pizza Fora com isso, estrogonofe. pizza com estrogonofe. Fora isso, sempre dá uma... Mas fala aí. Não, e aí qual foi o problema? Acabou que assim, como trabalhava com vídeo, criou-se aqui no Brasil que o analista de desempenho é o cara que edita vídeo. E aí pega um Você é nosso qualquer analista de desempenho. Tá vendo só? Já vou botar no currículo. Ué, falsificar Editou currículo hoje é vídeo, moda, cortou amigo. Não, é assim mesmo, Cabelo. Já pode mandar o teu nome. Mas isso é ruim, porque assim, deu uma banalizada na função, porque aí qualquer pessoa que editava vídeo, que era um bom cinegrafista, começou a virar um bom analista de desempenho, porque ele tinha belos programas para editar vídeo e tal. E aí começou a fugir um pouco, porque o cara não conhecia o jogo, ele simplesmente filmava, editava o vídeo e mandava para o treinador assistir. Depois disso aí ter sido superado, aí a gente sempre gosta de botar um novo desafio, merda, né? Então a gente foi para o estatístico. É o cara que pega aquele monte de número do jogo e bota, não, isso aqui é análise de desempenho. Não, que isso não é, isso é estatística. Já era muito comum em outras áreas, né? Assim, a NFL, Sim. a NBA. Pô, tem aquele filme, cara, notório do por Moneyball, que é com... Sim. Moneyball. Muito bom. Quem é que faz aquele filme? Não lembro. É o Jonah Brad Hills, Pitt. Brad Pitt, pô. É do Brad Pitt. Moneyball, eu não sei o nome dele em inglês, não. É do... Em inglês? É Não, esse em inglês. Moneyball, o nome dele em português, como é que é? Não sei. Os números do jogo. Números do jogo? Nossa, acabou com a gente. O Eu nome achei o que bagulho fosse tem o homem número... que mudou o jogo, não é? O homem que mudou o jogo? É, o homem que isso mudou aí, o o jogo, homem que mudou o jogo. Ah, rapaz. É o homem que mudou o jogo. É o livro. Tá vendo só? Ah, o cara é mais culto, ele Ele leu não o viu o livro. filme, ele só leu o livro, pô. Nossa, tomamos de novo. Segundo que a gente toma, hein? Mas ele é um cara culto. Ele tá sempre com o livro. Tá com o livrinho aí? Ai, É o Pedro gibi segue da na- Mônica. Pedro segue na saga de fazer a gente ser cancelado nesse programa. Mas tudo bem, segue. Piada boa. Não, e aí veio essa galera da estatística com números frios, que sabe? Um monte de número que às vezes não te dizia nada. E aí agora está surgindo uma galera também nova, e aí sim, vindo muito mais da faculdade, né? Vindo de um ambiente mais acadêmico, que eles estão conseguindo unir. E aí Viçosa hoje é referência para isso, né? Quem quiser trabalhar com futebol, a pós-graduação de Viçosa é muito boa, do Israel Teodo, que é o professor responsável. E eles fazem muito de agregar a parte acadêmica, a parte prática, que era a grande dificuldade, né? Muito estudo também acadêmico, só que pouquíssima aplicabilidade prática. Então, eles estão conseguindo mesmo levar isso para a área de análise de desempenho, ou a área de treinador também. Então, respondendo a pergunta que a gente deu uma volta, mas treinador é difícil porque, assim, você hoje, para chegar num nível profissional, a verdade é que ou você tem um padrinho muito bom, ou você foi um ex-jogador. Não tem jeito. Isso aí não tem como fugir. Agora, na base, você consegue desenvolver e, de repente, você consegue ganhando títulos e aparecendo, você vai conhecendo pessoas, né, que podem te levar a chegar no nível profissional. Entendi. Então, eu quero trabalhar com futebol profissional, minha ambição é daqui a 5 anos. Se você não tem uma pessoa que você conheça já para te botar numa boa, ter umas costas quentes ali, ou então se você não foi um jogador, né, de renome, dificilmente em 5 anos, 10 anos você vai conseguir. Mas tem outras funções, como até preparador físico, analista de desempenho, auxiliar técnico, até um pouco mais, porque também existe uma diferença entre auxiliar e treinador, né? Que a gente aqui no Brasil ainda explora pouco, mas são competências diferentes. O treinador tem que ter uma gestão
de clube muito maior do que o auxiliar, né? Porque o treinador lida com mídia, lida com empresário. Seria quase que lida um manager. Tipo um manager, né? Aliás, por falar em manager, você que tá aí em casa, então já ficou sabendo, se você joga FIFA ali, joga o manager, joga o FM e quis entrar na educação física pra virar treinador, tá aí levemente desestimulado a entrar como treinador, mas tem outros ramos do futebol. Mas o que você pode fazer é dar lá o like na gente, compartilhar com a galera que tá pensando mesmo, pô, já tira ele dessa. E, não, mas brincadeiras à parte, deixa lá o like, ativa o sininho que a gente vai estar sempre trazendo um assunto maneiro pra você aí. Mas fala, Pedrão, acho que o Pedrão tinha uma dúvida pra você. Desculpa, perdão. Pode falar. Quem se sentir desestimulado, tá na hora de provar aí Olha, isso, a competitividade, cadê? É nessa hora que o competitivo cresce. Ele me deu o gancho que eu queria. Então manda. Excelente, eu tô só pegando os ganchos aqui. Levantou, corta, pô, vai lá. Pô, excelente. A gente falou muito também no outro programa sobre medos, sobre a instabilidade. E no futebol a gente vê essa rotatividade absurda no profissional. Uhum. Eu sei que agora no Botafogo a gente acabou de trocar o técnico sub-20 e no profissional costuma ter muito isso de troca da equipe inteira. Na base, tem uma estabilidade maior e menor? Assim, como é que tu vê para o pessoal que está entrando na base aí? Pedrão, para quem quer trabalhar com futebol não pode estar preocupado com estabilidade, isso aí é certo. Por mais que na base seja menor. Mas assim, se você tá verdade na cara da galera, né? Vou causar um suicídio com alguns aí que Cara, mas a gente falou, cara, medos vão existir. Você tem que encarar, sabe a verdade e ver o que você vai fazer. Ou talvez seja essa hora de você pensar em uma outra área e talvez seja a hora de você falar, é isso mesmo. Não, e uma outra pergunta só pra complementar. E você tem agora, eu sei que é difícil pra caramba, mas uma das dicas que a gente deu pra remediar essa instabilidade seria ter algum outro projeto paralelo e tal. Você tem alguma coisa assim também? Eu hoje não tenho nada além do futebol. Mas eu te digo assim, que hoje eu consigo manter a minha vida tranquilamente com o futebol, com as coisas que eu atingi. E eu tenho algumas oportunidades caso eu não continue no Botafogo. Sim. Então, já tem assim algumas coisas certas. Ouviu, né, Botafogo? Valoriza. Botafogo. O Vitor Hugo lançou a braba aqui, amigo. Lançou a braba. Não me decepcione, Botafogo. Não me decepcione. Não, mas também são coisas que vão me deixar. Até falar do Vitor Hugo, acho que ele sabe. Você comentou do FM aí. O Vitor Hugo tá no FM, hein? Jogador. Contratem, rapaziada. Contratem que o stats dele é bom lá, Você tem um amigo que tá no FM? Pois amigo, agora eu tenho. Toma. Caraca. Toma, fica com essa aí. E deixa o like. Tá de bobeira, amigo? Isso aqui é sério, rapaz. É verdade. Como é que tá a fotinho lá? Como é que tá a fotinho lá? Tá tampada, aquela que não tem ninguém conhece. O Brasil não tá licenciado, pô. Noob Saibot. É verdade, o Brasil não é licenciado. Mas nada que não tem lá no Uruguaiana, amigo. É só chegar lá e buscar bomba pet 100% atualizado sempre, meu amigo. Propaganda, patrocinem a gente, hein. Existe ainda? Claro que existe, 100% atualizado, rapaz. Sério? Pô, botaram o Ronaldinho no Paraguai há pouco tempo. Porra, meu irmão. Tu não viu, não? Eu não jogo videogame, não essas coisas. O Ronaldinho tava no time do Paraguai lá, rapaz. Seleção paraguaia. Seleção do presídio. Mas continua, desculpa. A gente não podia deixar de mandar essa. Manda aí. Não, foi bem. Mas assim, eu prefiro falar a verdade pra quem tá começando, porque não vai com aquele sonho igual. É a mesma coisa pra jogador, né, cara? Você vai naquele sonho de que vai dar certo, às vezes você abre mão de outras possibilidades ou de ter um plano B, porque acredita que aquilo ali é muito tranquilo, depende só de você e nem sempre vai ser assim. Então, a área é difícil pra caramba. O que eu falei, hoje eu não tenho nada além do futebol, não trabalho com outra coisa. Eu faço consultoria online para um site chamado Futebol Interativo, eles estão com uma parte aí sobre mentoria e tal, mas não é nada que vai me dar um dinheiro grande. Mas eu deixo portas abertas em vários lugares, né? A preocupação, eu sei que o meio é instável, então tem vários lugares que eu conheço, pessoas até de escolinhas mesmo, que eu possa em alguma emergência chegar para essas pessoas e, pô, tô precisando, tô sem emprego e tal, e tem uma boa relação para deixar isso bem aberto. Isso é um lado bom da nossa... Desculpa, perdão, completo. Não, esse é um lado... Não, acabei... Esse é um lado bom do nosso curso, né, da educação física, que a gente inclusive comentou, que assim, tem essa instabilidade, mas em compensação, profissional bom não fica sem emprego, entendeu? Então assim, se você é bom, se você faz ali seu trabalho direitinho, tem uma oferta muito grande, talvez não seja o emprego dos seus sonhos, mas dificilmente você vai ficar sem emprego. Sim, né? Com certeza.
Mas aqui, eu queria aproveitar o gancho que o Pedro deu, olha só, aproveitando o gancho agora, sobre o time do Botafogo, mas na Série A, né, no primeirão ali. E a gente queria falar também um pouco sobre o brasileiro. O brasileiro está agora na última rodada do primeiro turno. E claro, é o primeiro turno que a gente está vivenciando depois de uma pandemia, né? Assim, eu acho que não existia Brasileirão, pelo menos eu não estava lá para ver, na gripe espanhola, não tenho a menor ideia. Então, assim, o que eu posso te falar é que eu nunca vi isso. Então, cara, o que você viu de diferente? O que você tá achando? Você era a favor da volta? Como é que era o seu pensamento com relação a isso? A favor da volta não era, né? Você expõe muita gente a risco de contágio e por mais que você faça um controle bom em relação a jogadores, tem todo um corpo de pessoas por trás, né, do clube que vão pegar transporte público, que vão se aglomerar em alguma forma e podem levar a doença para algum lugar. Então, a favor da volta eu não era, mas eu acho que o país lidou tão mal com a situação da pandemia Concordamos que em algum nesse momento ponto. vai voltando. Não tem jeito, né? Igual o público no estádio, né? Se uma hora vai acabar voltando, e o que eu vou falar? O que eu vou defender, né? Foram tantas contradições nesse controle da doença que chega um momento que você segura até o máximo que puder. Inclusive, alguns médicos de clubes falaram isso, que eles tentaram segurar o máximo que podiam, mas chega um momento que não tem jeito. Sim. E a gente viu o Brasileirão voltando depois de uma grande pausa, né? Já tinham feito a pré-temporada, aí eles começaram a jogar. Aí teve essa pausa da quarentena, que durou, se eu não me engano, 3 meses e meio, certo? A do futebol? É. A do futebol foi uns 3, quase 4 meses. Foi isso, não foi? Quase 4. Foi uns 4 meses. Foi. Então, e como você acha que isso influencia na preparação para o jogo? Porque a gente teve algumas alterações na regra, ali foi permitido 5 substituições, desde que feitos em 3 paradas. Mas mesmo assim, eu imagino que isso tenha influenciado pelo menos na preparação do jogador. A gente viu alguns jogadores voltando bem mais pesados. Pesados no sentido de lentos mesmo. Como é que você vê essa questão assim para o jogo? O que modificou o jogo? Então, a questão de voltar sem o ritmo é até legal, porque assim, os jogadores ficaram em casa da forma. Muitos clubes fizeram treino online, a gente também fez até na base, né, de manter do treino físico online. Mas o treino físico não é futebol, né? Então, quando volta, acaba sentindo. Que é a grande crítica que eu sempre fiz Princípio da especificidade, que você fala tanto, exatamente. Cara. Aquela historinha da caixa de areia, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. É polêmico. Os últimos 10 minutos vai ser só para ouvir as histórias que eu ainda não ouvi suas ainda. Sim. Não, mas E aí, assim, ia voltar realmente um pouco abaixo do ritmo. A questão é que a gente voltou com um calendário apertadíssimo, muito apertado, e isso foi causando problema, porque o profissional ia perder jogador ou por lesão ou por cansaço, até para evitar a lesão. Inclusive, tivemos até poucas lesões, porque muitos clubes já têm um controle muito bom, né, de carga, a fisiologia já trabalha bem, então já afasta o jogador que está mais... É o maior número de substituições da história do brasileiro, correto? Então, talvez por isso também, né, que a gente não tenha tanta lesão. Também. Só que isso vai implicando para baixo, porque a gente voltou o 20 e o 17 em todos os clubes, que a CBF decidiu voltar com o brasileiro sub-20 e sub-17. E aí, como tem muito jogador rodando, né, um rodízio enorme no profissional, eles pegam muito jogador do sub-20. Aí o do sub-20 vai lá e pega do 17. Aí o 17 tem que botar um moleque de 15 para voltar, porque não tem jogador. Então, assim, isso causou um... E tem a escola também no meio disso, né? Tem a escola também no meio disso. Também. A escola não voltou, né? Agora que acho que começou a voltar, né? Não, mas eles estão fazendo aula online, certo? Ou não? Sim. Então, e aqui, Vitor Hugo, você hoje está acompanhando o Sub-17 em São Paulo, né? Assim que voltou o Sub-20, todas as comissões voltaram a trabalhar e foram relocados nas categorias, né? Alguns treinadores foram auxiliar no Sub-20, outros no Sub-17, até em alguns clubes, alguns foram profissional. Mas momentaneamente, né? Até o final do ano. E com relação ao que você perguntou do impacto das substituições no jogo, Diego, eu estava conversando com um desses amigos lá de Portugal, ele trabalha no Braga, né, hoje em dia. Sim. E aí ele me fez refletir uma coisa que eu nem tinha pensado, porque eu tinha achado sensacional a mudança na regra, de colocar mais jogadores, uma oportunidade de mais substituições. E ele falou isso para mim, uma coisa interessante, ele falou assim, pô, isso daí vai talvez nivelar o futebol pelo nível físico, não pelo nível de qualidade, porque eu tenho muito mais jogadores
frescos para entrar, e de repente um time que é ruim, ele me deu até um exemplo do time deles que tem uma ideia de jogar com posse de bola e tal, ficar com a bola muito tempo para cansar até o adversário. Ele falou que essa estratégia já não seria mais tão eficiente. Então mudaria completamente a forma como eles têm que jogar. Eu nunca tinha pensado nisso, por isso eu gosto até de conversar. Eu pensei uma parada legal que assim, tendo mais substituições, você dá uma oportunidade do jogador poder jogar por mais tempo de carreira também, né? Porque o técnico não vai precisar contar com o cara, sabe que aquele jogador vai ter que ficar só 45, 50 minutos em campo. Sim. Mas aí, é uma substituição a menos que eu tenho taticamente. Sim, o físico dele é capaz de suportar um período menor, né? Isso, você consegue aumentar o tempo de ação, o tempo de vida do atleta. Eu vi aqui que você tá falando sobre as lesões. Muito legal que a gente teve um número bem pequeno. Eu também achava que fosse um número maior de lesões. Quando a gente pensou o programa, a gente pensou nesse quesito, né? Sim, a gente pensou assim, deve estar cheio de lesão e cheio de gol no final, né? A gente até comentou extra sobre os erros individuais e no final de jogo e tudo mais. E na verdade não. Na verdade, assim, a gente teve só 14 lesões sérias. 14 lesões que tiraram jogadores do campeonato. Nenhum time... Isso me parece um número alto, cara. 14 lesões, assim? No universo de 20 clubes? Mas, na verdade, olha só, são os times que tiveram maior tipo de problema, tiveram 2 lesões. Ah, sim, é verdade. Não foram, assim, se você parar pra ver, eu acho que é pouco, cara, mas eu acho que a maioria não, né? O grande problema desses clubes foi os surtos de Covid que deram. Sim. Esse estudo não conta o Covid como lesão. Não, tudo bem, mas beleza. Sim, mas assim, por exemplo, o Flamengo porque agora. O Flamengo teve aquele surto grave de Covid, né? Quase que boa parte do elenco. Sim. Inclusive chegou, o treinador ficou sendo o auxiliar do auxiliar, né? O Domi saiu, aí entrou o Jordi, depois entrou o outro cara que outro Jordi. O Chicken Little, eu esqueci o nome dele. Jordi também. Chicken Little. E o cara foi até bem. Mas assim, cara, sei lá quantos jogadores foram. E acabou que, assim, sorte entre aspas, né? E aí a gente pode falar como o Flamengo preparou bem a base. Porque teve que lançar um monte de garoto que deu conta do recado. Que já tinham sido campeões, né? Sim, mas cara, eles entraram no jogo de Libertadores, jogo contra o Palmeiras, que foi o grande destaque deles, né? Tipo, o Natan, o Noga, o Hugo. Sim. Cara, esses moleques foram muito bem. E assim, poderia ter lançado um monte de moleque, como já foi na história, pré-ingresso agora, e errado. Queimar a molecada. Alô, né? Às vezes 2 jogos ali, não, queimou, não presta, volta pra base, vai embora. Ou seja, a pressão em cima desse garoto é imensa, cara. Sim, com certeza. Mas eu acho que eles já foram jogar sem pressão. Eles já foram sabendo que é um jogo só nosso. Eles estão preparados, cara. Eles foram com pouca pressão também, que eles foram jogar pra tampar um buraco. Essa era uma base que já chegou lá com cabeça de profissional, assim, cabeça de adulto. Mas eles foram sabendo que era um jogo. Eles foram só tendo o que ganhar, entendeu? Eles não foram assim, é a sua oportunidade. Eles foram assim, então, vai lá e cobre esse buraco. Aí eu já uma oportunidade. Cara, eu acho que é mérito da base de preparar é um tremendo mérito. É não é qualquer base que vai... uma oportunidade. Em história recente, a gente já teve problema com isso. Por exemplo, antes do Hugo Neneca, que é o atual goleiro da base do Flamengo, né? Entrou um outro goleiro antes, que eu esqueci o nome dele agora. Acho que o Iago. Não é o Iago, não. Gabriel Batista. Gabriel Batista. Sim. E ele teve uma oportunidade, 2, se eu não me engano, e não foi bem. E ele perdeu a oportunidade. E ainda mais pra goleiro, que é aquela oportunidade que você fica esperando. Pô, caiu na mão dele. Porque e é um bom goleiro, cara. Mas assim, ele falhou. O Diego Alves machucou, o reserva imediato, que era o César. Também saiu. E aí caiu na mão dele. Então, tô falando isso porque eu acho sim que eles caíram lá com uma baita de uma pressão, mas eles foram bem. E aí entra muito trabalho também físico, que é o que a gente tá falando. Talvez eles tivessem, nessa hora, o físico privilegiado em comparação aos outros, não sei. Em comparação ao Palmeiras, tá jogando... Porque o calendário da base é diferente também do calendário do profissional, correto? Quase tão puxado quanto. Esses moleques que jogaram contra o Palmeiras, eles já tinham voltado a treinar, já tinham uns 2 meses, já tava até rolando o campeonato. Então, assim, a parte física ele já não tava tão abaixo, não. O calendário da base vai até 2021 também, não, né? Vai fechar esse ano. Não. Eu acho que tem um campeonato, eu não sei se é o Brasileiro Sub-20, que é até início de janeiro, cara, tenho quase certeza. Mas a maioria acho que é até dezembro, até porque tem Copa São Paulo em janeiro. Pô, então vocês estão com jogo atrás de jogo, né? Tá direto. Como é que tá aí o calendário? Gente, é o que eu te falei até quando a gente estava falando no telefone para marcar o encontro. Eu falei, cara, esse ano tá complicado porque o Carioca Sub-20 voltou também. Então, por exemplo, no sábado, jogou um time do Sub-20, o Carioca, contra o Macaé, contra o Boa Vista, desculpa. E no mesmo sábado à tarde jogou o outro time do 20, o Brasileiro, contra o Atlético Paranaense, na nossa casa.
Então, assim, pô, tu vai de manhã para um lado, da tarde vai para o outro. Os jogadores a gente divide, a comissão já... A comissão é O difícil. 17, pô, a gente sofre. A gente jogou com 17 na sexta-feira, já jogou hoje, já joga no sábado de novo. E aí vem 3 Então- otários e te convidam pra estar no Rio, na Tijuca, pra falar no Spotify, no podcast aqui, aí realmente fica difícil, só remoto. Eu falei isso com o Cabelo, falei assim, Cabelo, tá mó loucura, já é loucura normalmente, mas assim, agora, e ainda tem essa questão da Covid, que aí tem funcionário que é testado numa semana, é afastado, o funcionário que já estava lá no jogo é afastado no dia, chega ao médico, ó, teu resultado de ontem deu negativo, deu positivo, vai embora e tal, e traz alguém pra lá, uma hora, é uma loucura. E, cara, falar nisso, aproveitar você que também tá nos bastidores aí dos jogos, esse tal do protocolo Ferg aí, a gente só vê o que tá na câmera, né? Como é que você vê no entorno, né? Tipo, fora do espetáculo ali, como é que tá acontecendo isso aí? Tá sendo seguido? O que é o protocolo Ferg nos bastidores? Vocês estão se sentindo seguros? Os jogadores se sentem seguros? Como é que os tá? profissionais, assim, pergunta perfeita, é essa aí. Quem acha que é uma invenção a pandemia tá se sentindo seguro. Mas quem acha que é invenção pandemia, isso é terra plana também, pô, né? Esses daí tem cuidado pra não tropeçar e cair do planeta, né? Que eles acham que a Terra é plana. Vamos pegar aquele Mas- cruzeiro, né? Falamos das pessoas normais. Então, a maioria bate uma... Na verdade, assim, na hora que você vai pro treino, no campo, no jogo, acaba que você tá tão habituado àquilo ali que você tem que fazer força para lembrar dos protocolos de segurança. Mas toda hora que alguém sai do treino, então quando chega no clube, as pessoas que acreditam realmente que têm seus cuidados não estão tão seguras, não, porque é um ambiente com alto índice de contágio, né, na verdade, assim como vários clubes tiveram surto. A gente no Botafogo não teve nenhum surto ainda, mas foi bastante funcionário diagnosticado, né, como positivo. Então você sempre fica naquela, pô, será que eu vou, será que eu não vou, e será que esse que deu positivo não vai pegar de novo? E em algum momento ali no treino você tira a máscara, tem seus hábitos normais, você está focado no treino. Eu, por exemplo, eu tenho rinite e bronquite, então eu tenho alergia a um monte de coisa, então eu tenho uma mania enorme de passar a mão no nariz. Então quando eu estou de boa, sem pensar em mais nada, ou trabalhando de casa, eu fico me policiando. Na hora que você está no campo, que você está dando instrução para jogador, está prestando atenção no treino, eu já me peguei indo botar a mão e lembrando em cima da hora, pô, e passar a mão na testa. Aumenta o risco, né? É a roleta russa com a pistola carregada, toda carregada. É isso. E é isso que não é só a gente tá passando, né? Mas, cara, olha só, a gente ainda tem aí um tempinho, na verdade, pouquíssimo tempo que você tem que jantar. Eu queria só saber, cara, das suas últimas histórias. Conta aí o conto. Vai. Tem quantas histórias? Contos de Big Field. Cabelo que tá vindo de contar, agora é a hora. Não, tem uma que eu quero contar, que o Pedro estava presente esse dia. Eu tava. A gente falou dessa história. Qual? A da dominada? Nossa senhora, cara, velho. olha só, eu gosto muito de futebol, mas eu acho que eu já não me sinto à vontade pra jogar mano, contigo. olha só, tem gente não aqui tô afim de ser humilhado. Meu irmão, tem gente que tá vendo a gente aqui agora, vai lembrar dessa história, né? Aliás, amigos, por favor, comentem e confirmem a história, porque isso aconteceu e foi absurdo. Aliás, só um minuto, a gente aqui. chamou pra curtir, chamou pra compartilhar, mas a gente chamou pra comentar. Galera, olha que papo maneiro. Então comenta aí, se você entrou na faculdade querendo ser treinador de time, enfim, qualquer clube, cara, eu acho que essa é uma baita oportunidade pra deixar aí uma pergunta. Vamos ver se o VH dá aquela moral, dá uma respondida. E é isso, cara. E também, se você viu esse lance, por favor, comenta, porque eu também tô aqui de queixo caído. Conta então, aí. Rapidamente. Pra quem não conhece aqui, né, a gente tá falando agora na internet, então você não sabe por onde você tá falando. Aqui no Grajaú tem o campo da Light, né? E o campo lá... Famoso. O campo lá é dividido em 4 societies, né? É um campo grande dividido com rede, assim, né? A gente jogava bola lá, sei lá, tem uns 8 anos atrás, né, VH? Nem lembro agora. 8, 9 anos. Não entrega não, Não, foi lá no comecinho mesmo. Eu tinha joelho. Não, tinha pouco cabelo, Mentira, né? eu tinha só um joelho. Enfim... Não sei qual foi o lance, a galera jogando, deram uma bicuda pra cima, bicho. E a bola, assim, claramente ia sair do campo, tá ligado? A bola ia sair. Meu irmão, esse moleque, ele chegou. Esse moleque, no fez. caso, pra quem tá no Vitor podcast... Esse moleque de barba branca. Esse moleque tá com um sorriso de porra, fez mesmo. Agora que eu tô falando aqui, ele tá orgulhoso. Meu amigo, mas o negócio foi o seguinte, ele chegou, ele mostra matou a bola pros de seus jeito, atletas depois, mostra pros seus atletas. Bicho, a bola tava saindo, ele pegou, parou a bola. Amigo, o nosso time parou e aplaudiu. E a gente ficou assim... porra, que Quando a gente foi ver, a galera do campo do lado também tava, amigo. Que absurdo. E aí a gente começou a ver, porra, que tava todo mundo olhando pra esse moleque. A galera parou no trânsito. Mano, aquilo ali foi espetacular. Galera parando no trânsito. Tem acidente? Não, pô. Você não viu a dominada do VH ali do lado.
Mas assim... Só consegue esse lance quem não tem ligamento. Porque ele conseguiu tirar o joelho, jogou lá a perna e trouxe de volta. Mas também foi a única vez. Pra também não botar o moleque lá no alto, né? Vamos lá. Foi a única vez que eu vi. Joga bem, mas calma aí, velho. Aquilo ali foi, porra, né? Gastou o domínio. Em sua defesa, gastou o game break. É isso aí. Em sua defesa. Tá ligado aquelas barrinhas de especial? Aham. Que fica embaixo do videogame? Tudo. Ele juntou tudo, acabou. Foi ali. Pra não correr risco, pô, tá doido. Faz uma vez só. É isso. Fica no 100%, né? Tá. E as histórias de Bigfield, não sei se ele vai querer contar agora. Não. Olha só, a gente tem um tempinho aí, 2 minutinhos. Você quer contar alguma história dessa de Bigfield aí que eu fiquei sabendo aqui? História de Campo Grande, Quer cara. que eu lembre? Tem a do cachorro que virou do avesso. Do cara que tomou o tiro e cantou melhor. Meu Deus, que isso, cara? O VH, quando chegava pra gente na faculdade, ele falava assim: porra, viado, eu vou te falar uma parada. E meu irmão era caô. Alô, treinados pelo VH, já saibam que seu treinador é causeiro. É aquela, porra, viado, tem que te falar uma parada. Já era, amigo. Qual é, zagueirão? Deixa eu falar uma parada. Manda aí. Muito Sabe bom. essa? Sabe qual é o cabelo que vai contar? Não, essa o VH conta, pô. Contos de Bigfield. Ele nem lembra. Ficou até sem áudio, mano. Ele nem lembra. Tu quer a do cachorro ou a do tiro? A que tu achar melhor. Escolhe aí. A do tiro tu já contou, a do cachorro eu vou contar então. Conta aí. É que a do cachorro, cara, tinha um moleque que jogava bola com a gente na que rua. lá vem a história. Ele fazia Muay Thai. E ele era muito, muito forte mesmo. E aí a gente jogando bola, um dia a bola caiu na casa da vizinha lá da rua, né? Morava lá e ela tinha 2 Doberman. E Doberman, a gente falou pra ele, meu pai já tinha me falado que o Doberman ele ataca no pescoço, né? Já vem pra abocanhar no pescoço. E a gente falou com ele, Thiago, não sai, vai lá não e tal. Pô, tá maluco, tem Doberman aí? Ele tava, pô, tá brincando, eu faço Muay Thai, eu sou forte, eu meto porrada no cachorro e tal. E aí ele pulou pra pegar a bola e o cachorro veio correndo pra atacar ele, pra pular no pescoço dele. E no susto e tal, ele resolveu dar um soco no cachorro. E o cachorro veio pra morder, a mão dele entrou na boca do cachorro. E aí ele ficou desesperado com a situação, né? Pô, o cachorro mordendo o braço, ele desesperado com a mão na garganta do cachorro. Ele resolveu dar um puxão e o cachorro veio do avesso, cara. Mano, eu vou ser muito criticado por estar rindo disso, mas é porque eu tenho certeza que isso não foi exatamente assim. A Luísa Mel. A Luísa Mel. Se a Luísa Mel soubesse disso, hein? Olha que pariu. O cabelo falou que era mentira, mas É verdade, pô. Isso acontece em Campo Grande, amigo. Você viu, você presenciou, pô. Tá Você certo. que mora em Campo Grande e conhece essa história, comenta aí, amigo. Aliás, moradores de Campo Grande, por favor. Chega, deu. Galera, ó, de verdade, eu acho que a gente tem que te liberar, que você tá na hora da janta aí. Eu falei almoço, eu acho que hoje, mas tá na hora da janta aí, já vou ter que correr lá. Mas, cara, só realmente agradecer demais por, pô, ter parado aí o que você tá fazendo. Você não tá no Rio, não é isso? Isso. Você não tá e tá aqui abrindo pra falar com a gente. Então, pô, brigadão de novo, não é a primeira vez. E, cara, obrigado. Acho que o que você falou foi realmente bom pra todo mundo que tá afim de entrar no ramo, também pra quem gosta de futebol. E só agradecer, meu amigo. Viu? Obrigadão mesmo. Irmão. Obrigado vocês aí pela oportunidade, o pessoal que acredita aí na universidade como meio para chegar em carreira de treinador, vai em frente. É difícil, é duro, mas para quem sente prazer na profissão, vale muito a pena. E depois, se quiser pegar contato aí com o pessoal do podcast, pode passar meu contato à vontade. Eu botei lá no Instagram, é só o cara interessado realmente, porque o cara que não é, ele desistiu lá quando você falou antes. Quando você falou, difícil pra caramba, o cara já saiu. Mas o que é interessado mesmo é só ir lá no @academia de quinta, que eu botei seu contato lá. E fala teu arroba agora também aí. Faz teu jabá aí, cara. É verdade, faz seu jabá. Se o Botafogo não valorizar... Rapaz, respeita o fogão. Botafogo, eu não lembro do meu arroba dele. Um cara ligado às redes sociais. Então, galera, dá uma olhada lá no nosso perfil que vai estar lá. Exatamente, só assim. Então, de novo, VH. Eu acho que é Victor H.
Alô, assessoria de imprensa. Vai aparecer aqui, vai aparecer aqui. Vai aparecer. Não O tem Vitor Hugo jeito. tá contratando. Vai ter que ir lá no O Instagram. editor vai botar aqui. Vai o ter que ir editor lá vai no botar. Instagram da gente, @academia de quinta, ou aqui Relaxa. ver o vídeo até o final pra Tá pegar de essa boa. parte. Ah, relaxa. VH, brigadão. Meu Cabelo. Abraço, meu amigo. Bom te ver, cara. Cabelo. Valeu. Marcar aquela pelada, hein? O cabelo vai me deixar no vácuo, ao vivo, meu irmão. Pô, eu tava olhando, meu amigo. Não, é sem contato. Tamo Loço. junto, tamo junto. Ai, meu Deus. Galera, obrigado. É, mano. Esse é mais um Academia de Quinta. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Fiquem aí que Meu na povo. próxima semana vem mais matéria maneira pra vocês. E mais histórias de Campo Grande. Beijo. Valeu!